Parlamentares cobram retorno do pagamento de gratificação de professores. Comissão realiza vistoria no abrigo Cristo Redentor. E o Rio de Janeiro pode ter uma central virtual para que intérpretes da linguagem de sinais possam atender os cidadãos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI da Alerj, que investiga possíveis irregularidades no sistema de transportes do Estado, ainda aguarda a resposta dos ofícios encaminhados à Secretaria Estadual, à AGETRANSP, ao DETRO e à FETRANSPOR. Nesta quarta-feira, parlamentares se reuniram para definir os convidados que serão ouvidos pela CPI nas próximas semanas. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhou 7 ofícios aos órgãos de transporte do Estado, solicitando informações para o andamento dos trabalhos da CPI. Dos 7 documentos enviados, um foi parcialmente respondido e os outros 6 não tiveram retorno. Entre os pedidos feitos à Secretaria Estadual de Transportes estão as cópias dos contratos de concessão e a evolução econômica e tarifária das linhas de transporte. Já a AGETRANSP não enviou a relação de acidentes com mortes entre os anos de 2007 e 2017 e a FETRANSPOR não apresentou dados sobre o recadastramento do bilhete único intermunicipal. O líder do governo, o deputado Gustavo Tutuca, se colocou à disposição para procurar o secretário de Transportes e tentar acelerar o envio das informações solicitadas pela CPI. Muitas das informações são de anos anteriores e que eu tenho certeza que pela dificuldade de acesso desses dados ainda não chegaram a essa casa, mas vou solicitar ao secretário de Transporte que possa até a próxima sexta-feira, quando vai ser a oitiva proposta aqui nessa CPI, que ele possa trazer todas essas informações para colaborar com o andamento dos nossos trabalhos da CPI. Os parlamentares se preocupam com o tempo que a CPI tem para realizar as investigações. Dos 3 meses previstos, um já se passou. O presidente da comissão, o deputado Eliomar Coelho, disse que a CPI vai utilizar todos os meios, inclusive jurídicos, para colher as informações. A solicitação da informação através de um requerimento que é um documento oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito não ser respondido, eu acho que cabe aí providências, entendeu? No sentido de realmente eles chegarem e o mais rápido possível. É isso que nós vamos ver quais os melhores caminhos, as melhores formas e maneiras para a gente conseguir isso. Nas próximas semanas, a CPI vai realizar 4 oitivas. Entre os convidados estão o secretário de Transporte do Estado, Rodrigo Vieira, a presidente da Rio Trilhos, Tatiana Vaz, e o presidente do DETRO, Olívio Soares. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso esteve no abrigo Cristo Redentor, em Bom Sucesso, após receber denúncias de maus-tratos. Os parlamentares identificaram a necessidade de contratar mais funcionários para melhorar o atendimento aos abrigados. As denúncias anônimas relataram maus-tratos aos 240 idosos atendidos pela entidade filantrópica. A Vigilância Sanitária também denunciou que, ao fazer uma inspeção no fim do ano passado, constatou a falta de produtos de limpeza e conservação, além de alimentação precária. Durante a visita surpresa, os deputados vistoriaram instalações como a ala feminina, o prédio dos pacientes acamados, a área de convivência e a cozinha central. Também conversaram com os idosos para saber se eles estavam sendo bem cuidados e se tinham reclamações. É uma unidade muito antiga, né, mais de 80 anos, e a gente sabe que obra aqui realmente precisa ser feita em algumas áreas até de forma emergencial. A questão da alimentação nos preocupava, porque uma das denúncias falava da dificuldade de carência de alimentação, e isso a gente conseguiu aqui, não só eu como os deputados da comissão que estivemos aqui, percebemos que isso hoje, se aconteceu, não acontece mais. Em relação à questão de insumos, principalmente na questão da saúde, também o que a gente conseguiu, através da visita, perceber que se houve problemas, nesse momento não falta absolutamente nada. Segundo a diretora do abrigo, a instituição segue as normas definidas pelo Ministério Público, que faz visitas mensais para fiscalizar as condições do local.
Ela disse que, apesar da redução das verbas repassadas pelos governos federal e estadual, a unidade conta com enfermagem, médicos, nutricionistas, cuidadores e ambulâncias 24 horas dentro da quantidade mínima exigida pela lei. As ilegalidades daqui já tem o Ministério Público que vem cobrar. As pessoas que fazem essas denúncias são pessoas que por algum motivo foram mandadas embora porque não trabalhavam direito, não faziam o que deveria ser feito, e com essas denúncias, vocês vindo aqui, constatando realmente que não há, que é inverídicas, é muito bom para a gente. Após a visita, a comissão pretende entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para discutir a possibilidade de aumento nos repasses. Os recursos seriam utilizados para ampliar o quadro de funcionários do abrigo. Os parlamentares também devem apresentar projeto de lei para propor parcerias com universidades que disponibilizariam estagiários para a instituição. O que nós iremos fazer é analisar esse quadro assim que for passado, cobrar da Secretaria, da Subsecretaria de Assistência, como nós poderemos fazer para ampliar o quadro, os recursos que estão vindo, se não estiver sendo suficiente, ver de que modo a gente pode estar reforçando isso aí. O Estado já aderiu ao Fundo de Recuperação Fiscal, então os recursos já estão começando a chegar no Estado. Outros empréstimos também já estão sendo adquiridos, então eu acho que está na hora de começar a arrumar a casa, deixar em dia e não esquecer do idoso. O idoso, esse é o único abrigo do Estado, e os idosos que aqui moram, idosos antigos que moram aqui, precisam de fato receber o melhor. A Comissão de Educação apresentou proposta para que os professores com carga horária de 30 horas semanais sejam realocados para as escolas interculturais da rede estadual. E os professores com carga horária de 16 horas semanais, que já trabalham nessas escolas, continuem a receber a gratificação que foi suspensa pelo governo por falta de recursos. A crise financeira do Estado afetou as escolas bilíngues da rede estadual, que participam do programa Dupla Escola. Segundo a assessora especial da Subsecretaria de Gestão de Ensino, o projeto de educação intercultural em tempo integral será mantido com algumas adaptações. A estrutura do programa, parte dela ela continua. Nós temos aulas de dupla regência, onde 2 professores, como foi informado aqui, eles participam da aula. Nós temos certificações que continuam acontecendo, em 2018, 2017, todas as certificações foi feito, que é da proficiência em língua. Todos os livros pedagógicos específicos para a língua, nossos alunos todos, eles têm os livros. Então, nós estamos num problema maior, que está sendo a questão da disponibilidade da carga horária do professor. Quando os concursos para professores de 30 horas foram realizados, não haviam nos editais a obrigatoriedade de que eles fossem para uma escola de horário integral. Por conta disso, essas vagas, quando essas escolas foram criadas, elas foram ocupadas por professores de 16 horas. Não é uma ação simples fazer uma mera substituição, como se fosse uma substituição de mobília ou de peças de alguma situação. Você fala de vidas de professores e para as quais você tem uma série de normas e legislações que atribuem direitos. Atualmente, existem 5 escolas contempladas com essa política de ensino no Estado. Para este professor do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil-China em Niterói, o programa acabou porque as características dele não estão sendo cumpridas. Um projeto de ensino integral, ele deve ter professores em horário integral, alunos em horário integral e deve praticar um ensino integral. Como ensino integral, a gente precisaria ter certamente a integração entre professores de várias disciplinas, a integração entre instituições, outros colégios, e os professores tinham que estar disponíveis para projetos dentro da escola. Com o atual mecanismo, não há essa possibilidade. O professor hoje vai à escola apenas para dar um tempo de aula. Sai dali, vai correndo para outra escola e volta para aquela escola para dar novos tempos de aula. Então a presença dele é exclusivamente no horário de aula, o que atrapalha profundamente a ideia de integração. A gente parou de ter um certo tipo de atenção a mais que a gente tinha dos professores, um certo tipo de atividades extracurriculares que a gente tinha também.
E algumas aulas que eram integradas não podiam ser mais integradas, aí quando falta professor também, a gente acaba sendo liberado cedo. Quando tinha essa questão das 30 horas e do planejamento, sempre tinha um professor para substituir, para entrar no lugar, então a gente não ficava sem aula. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que o governo deve para a área 2,7 bilhões de reais referentes aos orçamentos dos últimos 3 anos e que a comissão vai cobrar que os 25% do orçamento sejam destinados à educação, conforme prevê a Constituição. Cobrar primeiro a execução orçamentária, que temos feito, né? Esse é um reflexo da não aplicação dos recursos constitucionais da educação, a pedalada que a gente já vem denunciando aqui há alguns anos. Os governos vêm usando recursos obrigatórios, com mínimos constitucionais da educação em outras áreas, em outras despesas. Aí falta na ponta, isso que nós estamos vendo aqui com essas 5 unidades tidas pelo governo alguns anos atrás como modelo de projeto de expansão de dupla escola e educação integral, é a desconstrução por completa falta de recursos. O deputado também destacou a importância de realocar professores com carga horária de 30 horas semanais para as escolas interculturais do estado, ou continuar com a gratificação para os profissionais que cumprem 16 horas semanais lotados nessas escolas da rede. Esse aperto financeiro, o Estado não repassando recursos da educação para a educação, cortaram essa gratificação. Então, todos os professores que tinham 30 horas, sendo 12 nessa forma de gratificação, passaram a ter 16 horas, um desmonte do projeto. E os professores de 30 horas estão espalhados em outras escolas porque a época do seu ingresso não foi oferecida a essas escolas para os mesmos. Então, é toda uma readequação do programa. Mas, no fundo, é falta de recurso. Esse é um projeto muito importante, um projeto pedagogicamente que deve ser muito valorizado, a possibilidade de que alunos façam uma jornada integral, mas não apenas pela extensão do tempo escolar, mas que tenham uma formação integral com ênfase numa língua estrangeira, com ênfase numa determinada área do conhecimento. Portanto, é um projeto que não deve ser desmantelado como está acontecendo, deve ser ao contrário, multiplicar. Deputados querem tornar obrigatória a contratação de pessoas com deficiência previamente qualificadas como instrutores de cursos de reciclagem do Detran. O projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj nesta quarta-feira e recebeu parecer pela constitucionalidade. A ideia é que, no mínimo, 40% do total de instrutores nos cursos de reciclagem para motoristas infratores seja de pessoas com deficiência. O projeto é do deputado Márcio Pacheco e do ex-deputado Bernardo Rossi. As pessoas com deficiência, quando auxiliam e instrumentalizam a possibilidade de orientar o cidadão, mostram também a sua experiência. Muitas pessoas com deficiência foram vítimas de acidente, têm experiências e podem ajudar demais dando auxílio de forma instrutiva para preparar melhor a população. E 40% se dá pelo fato de que quanto mais capacidade tivermos de pessoas com deficiência nessa atividade, melhor será também para que apliquemos a inclusão das pessoas com deficiência no nosso estado. O deputado Luiz Paulo apresentou uma emenda modificando o percentual de 40% para 10%. O Supremo define que tem que haver uma razoabilidade, não pode ser uma cota extraordinária. E numa das definições do Supremo, a cota que foi considerada admissível foi 20%. Como esse é um projeto novo e tal, é preferível começar num estágio inicial. Por isso que eu defendi os 10%. E se der certo, depois a gente amplia. Sou totalmente favorável ao projeto. Outra proposta analisada na CCJ foi a do deputado Flávio Serafini, que quer instituir no Rio de Janeiro uma política estadual de combate à violência obstétrica. A mulher tem o direito de saber que ela tem direito a um parto normal, que ela tem direito a um parto com menos intervenções, que o parto normal é mais saudável, deixa menos sequelas, é mais saudável também para a criança. Então, o que a gente espera é, delimitando bem essas práticas que são violentas, conscientizar tanto as mulheres quanto os profissionais de que elas não devem ocorrer
né, algumas delas somente em casos de extrema necessidade. O Estado poderá ampliar por mais 60 dias a licença dos servidores que tiverem filhos nascidos com deficiência ou doença rara. O projeto do deputado Gustavo Tutuca cria ainda uma licença para nascimento prematuro associado à deficiência ou doença rara. O presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, recebeu nesta quarta-feira a visita da cônsul-geral do México. O encontro na presidência da casa foi para apresentar aos parlamentares as mudanças nas regras das eleições gerais mexicanas que acontecem este ano. No dia 1º de julho, o México realiza eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados. Segundo a cônsul-geral, as votações serão conduzidas pelo Instituto Nacional Eleitoral, órgão independente criado em 2014 para garantir transparência ao processo. Pela primeira vez, haverá a possibilidade de reeleição para os cargos, com exceção do presidente da República. O México tem 90 milhões de eleitores e o voto é obrigatório, como no Brasil. As campanhas políticas são financiadas por um fundo com recursos públicos, além de doações de pessoas físicas filiadas aos partidos políticos. Não temos algumas generalidades, mas outras que vocês têm, por exemplo, vocês têm urna eletrônica, nós não temos, nós ainda fazemos uma boleta, nós temos um só cartão para identificação do eleitor. Esse cartão é uma identificação também para todos os trâmites que precisam fazer em México. 50% das candidaturas são reservadas para mulheres, que hoje já ocupam 30% das cadeiras do parlamento mexicano. Os partidos têm que apresentar candidaturas femininas a 50% de homens, 50% de mulheres. E também temos que lutar porque a sociedade possa eleger com confiança as mulheres, para poder manter um equilíbrio nos congressos principalmente. A cônsula, ela veio trazer um convite para que na próxima quarta-feira a gente possa estar visitando um navio escola aqui na Praça Mauá mexicano. Então a gente faz esse convite a todos os parlamentares aqui da Assembleia. E, mais uma vez, é sempre bom trocarmos experiências, conhecer a cultura e conhecer também a legislação, em especial a legislação eleitoral de um país como o México. O Rio de Janeiro pode ter uma central virtual para que intérpretes da linguagem de sinais possam atender os cidadãos. Veja agora as propostas analisadas no plenário com o repórter Rafael Dias. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram projetos dos deputados Jânio Mendes, enfermeira Rejane e Edson Albertassi, e dos ex-deputados Sabino, Andréia Bussato e Roberto Henriques, que pede a criação do Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária. O objetivo é estimular a atividade turística em 10 ramais de trem, como Santa Cruz Mangaratiba, Campos dos Goitacazes, Miracema e Barra Mansa, Angra dos Reis. O texto foi aprovado. É um projeto que tenta reestruturar essa malha, dando condição às cidades, né, de fazer convênios com a União, com o Estado, até com a iniciativa privada, para poder recuperar essa malha e levar a população a conhecer, né, a fazer um passeio. Tem locais tão bonitos, trazer de volta, né, essa valorização dos trabalhadores e trazer turismo para as cidades que, né, elas também necessitam disso. Também foi analisada a alteração na lei que garante o direito às pessoas surdas de serem atendidas em setores do governo do estado por servidores que utilizem a linguagem de sinais. O deputado Valdec Carneiro pede que seja incluída na lei a criação de uma central estadual de intérpretes da língua de sinais para a comunicação virtual. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. É muito importante, como princípio de inclusão do cidadão surdo, que o seu ambiente linguístico seja garantido quando ele precisa do serviço público como cidadão, como usuário, para ter acesso a um direito, fazer algum tipo de registro ou reclamação. Então, seja presencialmente, seja através de uma central virtual, quando presencialmente isso não estiver disponível, é muito importante que se garante essa comunicação com o surdo. E mais, essa central poderia também se converter
num espaço de formação continuada para os intérpretes de Libras no Estado. Discutida a proposta da Comissão Especial da Baía de Guanabara, que pede a criação de taxa de fiscalização para atividade de fundeio na Bahia. A arrecadação da taxa será realizada pela Secretaria de Fazenda do Estado e os recursos destinados para o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM. O texto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. O estabelecimento dessa taxa, a aprovação desse projeto de lei, insere a atividade de fundeio no âmbito das políticas que devem se submeter à fiscalização e ao licenciamento ambiental. Em segundo lugar, a gente está falando de uma realidade onde chegam a estar estacionados dentro da Baía de Guanabara cerca de 130 embarcações, dentre navios e outras formas de embarcação, no geral ligadas à cadeia do petróleo. Isso tem impacto, é óleo sendo queimado, é óleo podendo ser despejado de forma irregular dentro da Bahia, são outros resíduos produzidos nas embarcações sendo despejados. Se você não tem uma fiscalização disso, você está sujeitando a Bahia a uma contaminação que pode ter impacto na sua vida marinha. Já o deputado Milton Rangel quer garantir aos profissionais de educação física que atuam como personal trainer o livre acesso às academias, desde que estejam acompanhados de alunos matriculados naquelas unidades. De acordo com a proposta, as academias ficarão proibidas de cobrar taxas extras, tanto dos alunos quanto dos professores. O profissional deverá realizar um cadastro prévio para exercer a atividade no local. A proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Pode ser implantado no estado do Rio o sistema de logística reversa de embalagens. O projeto do deputado Carlos Mink vai adequar a legislação estadual ao Acordo Setorial Nacional, que trata deste tema. De acordo com o texto, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem garantir a reciclagem das embalagens dos produtos vendidos, em parceria com as cooperativas e associações de catadores. As empresas também devem promover campanhas para a conscientização dos consumidores. A proposta recebeu 33 emendas. Houve uma demanda em todo o Brasil dos ambientalistas, dos catadores, técnicos, para que houvesse sistemas regionais, em consonância, é claro, com o sistema nacional, complementando a lei nacional. Então, essa nossa economia circular, a gente vai ter metas mais fortes para as prefeituras, para as indústrias, envolvendo o cidadão. Isso significa milhares de toneladas de embalagens limpas e separadas para os catadores, renda para os catadores, insumo para a indústria, menos lixo entupindo os rios e menos material de valor enterrado nos aterros sanitários. Vai aumentar a vida útil dos aterros sanitários. Também na pauta, o projeto do deputado Rosenberg Reis, que prevê multa para os estabelecimentos que tenham fraudário e proíbam a presença do pai da criança no local. O texto foi aprovado em primeira discussão. A venda de animais de estimação provenientes de criadouros sem registro oficial pode ser proibida no estado. A proposta da deputada Marta Rocha determina a emissão de certificado de origem para os animais à venda. A multa pelo descumprimento pode chegar a R$50 mil, além da cassação do registro da loja no Cadastro Estadual de Contribuintes. O texto ainda retorna para mais uma votação no plenário. O nosso ideal era identificar os criadouros para que esses criadouros fossem regulares, locais onde não haja maus tratos a animais, né? E também identificar que o consumidor, ao adquirir o animal de estimação, ele soubesse a origem desse animal e a maneira, né, do manejo desse animal até o momento em que ele é vendido. Já os deputados Gilberto Palmares e Luiz Paulo querem alterar a lei que criou o sistema de bilhetes eletrônicos no sistema de transportes do estado. Os parlamentares pedem a unificação dos cartões concedidos aos alunos da rede pública estadual, pessoas com deficiência, doenças crônicas e idosos. O texto foi aprovado em primeira discussão. Se tem um sistema de transporte único, com bilhete único, o sistema em si é único, com diversos modais, barca, trem, ônibus e metrô, mas principalmente o ônibus, que é responsável por mais de 70% das viagens, por que ter múltiplos cartões? Só para complicar a vida das pessoas,
que precisam retirar esses cartões. Tem que ter um cartão único que serve para as diversas modalidades de beneficiários. As empresas de telemarketing podem ser obrigadas a fornecer conjuntos de microfone e fones de ouvido individuais para os funcionários. Os headsets deverão passar por higienização e ser substituídos sempre que forem detectados problemas. A empresa não poderá cobrar do trabalhador pelo aparelho. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Escolas públicas e particulares podem ser obrigadas a realizar atividades no ensino médio voltadas à orientação profissional. O projeto do deputado Benedito Alves foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. O deputado Dica quer que o consumidor seja informado quando adquirir um produto que não possui assistência técnica no Estado. Quem descumprir a regra pode ser multado de acordo com as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O projeto volta ao plenário para mais uma votação. As empresas do Rio podem ter preferência nas licitações do Estado sempre que houver igualdade de condições entre as propostas de fornecimento de bens ou de prestação de serviços. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Às vezes você tem um processo de licitação, empresas do Rio, de Minas, de São Paulo, mas no caso de empate, para desempatar antes era por sorteio. Tem que existir um critério de justiça. E qual é o critério? O critério será que a empresa, sendo do Rio de Janeiro, ela tenha prioridade no desempate e ela possa fazer o contrato para prestar o serviço ou a empresa de forma geral. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.